E a entrevista que você precisa ouvir é sobre o Dezembro Vermelho, sobre a campanha Fique Sabendo. E você precisa ouvir a enfermeira Mônica Arruda Rocha. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Bom dia, André, muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer a Mônica pela generosidade, uma semana intensa, aliás, é uma quinzena intensa, muitas atividades acontecendo. Ô Mônica, e esse tal de Dezembro Vermelho, que mês é esse e o que nós estamos destacando na saúde? O Dezembro Vermelho, ele faz uma alusão ao primeiro dia do mês, né? Dia 1º de dezembro, o dezembro que inicia-se com a questão da prevenção ao HIV. O Dia Mundial de Combate ao HIV foi instituído no dia 1º de dezembro, quando a gente da saúde procura estimular as pessoas a buscar informação, a buscar testagem para conhecer seu status sorológico, uma vez que muitas pessoas não conhecem se possuem ou não o vírus HIV. E quando chega em dezembro, essa campanha ela traz uma oportunidade para que as pessoas possam fazer os exames e ter conhecimento do seu status. Você falou em conhecimento, uma das ações do Dezembro Vermelho é a campanha Fique Sabendo. Por que Fique Sabendo? Eu vou ficar sabendo se eu tenho alguma doença ou eu vou ficar sabendo como eu me previno? Como que é isso? As duas coisas, é exatamente isso. Fique sabendo se você está portando esse vírus e com isso você pode iniciar o tratamento imediatamente e ter uma vida saudável. Falando em vida saudável, vamos destacar algumas coisas assim. Vamos começar no HIV. A nossa geração, né, Mônica, nós pegamos a descoberta do HIV, o arraso que foi isso no mundo, quanta gente perdeu a vida. Nós testemunhamos também o avanço tecnológico e o Brasil se destacando na pesquisa, no combate, nas ações, e acabamos vivenciando pessoas que tiveram qualidade de vida, tiveram a vida prorrogada, tiveram seus filhos, caminharam e parecia que estava tudo bem, mas de repente a gente começa com informações, com indicativos de que o HIV continua presente. Como que é isso, Mônica? Pois é, né? A gente viveu uma época onde as pessoas faziam o diagnóstico e morriam rapidamente porque a gente não tinha nenhum recurso, né? Não existia medicação. Mas o HIV ele é muito contemporâneo, né? Ele avançou muito nas pesquisas. Desculpa, avançou-se muito nas pesquisas e com a medicação as pessoas passaram a ter qualidade de vida e a não morrer mais, desde que façam o diagnóstico muito rapidamente e comecem a tomar a medicação. Isso é importantíssimo que a gente esclareça. Só que essa juventude hoje, ela não viveu exatamente, né, o que a gente viveu. A gente tinha um receio, porque era uma doença que matava muito rápido. Hoje o HIV, por conta, né, dessa evolução toda científica, da medicação muito boa que a gente tem hoje, você toma um comprimido por dia, você mantém níveis muito baixos, né, do HIV no seu sangue, você não transmite o HIV quando você está tomando a medicação, você inibe a transmissão. Os jovens hoje não se importam, né, com pegar HIV, porque HIV hoje tem tratamento. Só que o que a gente pensa é o seguinte, nós temos jovens com 14, com 15 anos fazendo diagnóstico do HIV, né, no nosso município mesmo. Eles não imaginam o que é tomar uma medicação até os 80, até quando ele vive, né? Até quando ele vai morrer, vamos dizer assim. Então, assim, é uma doença crônica, ela tem tratamento, mas o mais importante é que você faça a prevenção e evite pegar, porque senão você vai ter que tomar medicação o resto da sua vida. E o mais complicado ainda é que a gente cansa de tomar medicação todo dia, né?
Tomar remédio todo dia não é legal, incomoda, às vezes atrapalha a balada, às vezes atrapalha a vida profissional, né? Então, as pessoas não pensam nisso. E o que acontece? Ela interrompe o tratamento. E quando ela interrompe o tratamento, o vírus começa a se reproduzir novamente dentro do organismo dela. E aí vem as doenças oportunistas, como era no passado. Você falou da juventude. E quais são as faixas etárias que nós temos os indicativos maiores, a incidência maior de HIV? É sempre de 20 a 49 anos, né? Mas, por exemplo, a gente tem visto HIV hoje em adolescentes muito jovens, né? 12, 13, 14 anos. E a faixa etária acima dos 60, ela também vem crescendo, né? As pessoas vivem muito melhor, né? Elas têm uma vida ativa acima dos 60 anos, se relacionam, e essas pessoas também estão esquecendo da proteção. É interessante porque o 20 a 49, quando você está no ápice ali do vigor físico, do amor, na parte profissional também, é quando você está melhor na vida. Então você está, as coisas acontecem. E aí você fala do menor de 20 e do maior de 60. Para o menor de 20, para o jovem, para o adolescente, vocês têm uma estratégia muito interessante que é o projeto Conversação, tem ido às escolas, dialogado, tem criado multiplicadores. Qual que é o efeito disso, Mônica? O que você tem aprendido desse teu trabalho com a juventude? Esse trabalho é sensacional, né? A gente acredita que estar dentro da escola é uma forma de levar o conhecimento para esses jovens, empoderando eles para que eles escolham, façam escolhas corretas. E o jovem, ele, nessa faixa etária, ele tem uma criatividade muito grande, então ele constrói a sua própria prevenção, né? E ele compartilha, e ele fala a mesma língua que seus colegas, muito mais efetivo do que Mônica, enfermeira, e fazer uma palestra na escola. Que a gente tinha uma visão daquela, chega aquele pessoal todo de branco, da saúde, e bababá, e uma enxurrada de teoria, e muitas vezes o jovem não estava nem olhando, né? Não estava nem prestando atenção. Exatamente. E de repente ele vira sujeito da sua própria formação, né? É isso, é uma semente, a gente acredita muito, é um princípio do SUS, a promoção da saúde. Essa é uma forma de o indivíduo se apropriar do conhecimento e poder tomar a decisão correta. E agora vamos na outra ponta, no 60 a mais. É aquela pessoa que ficou viúva, aquela pessoa que se dedicou muito tempo aos filhos e agora ela quer passear, quer ir ao baile, é uma geração mais longeva, com um vigor físico maior. Como que você trata de prevenção com uma pessoa que tem idade para ser sua mãe, Mônica, sua avó? Como que você trabalha, ou seu avô, ou seu pai? Como que trabalha isso? Vocês têm ações definidas para essa abordagem? É interessante, né, que é mais complicado, né? É o adulto já formado, é o adulto que acha que o preservativo ele atrapalha muitas vezes, e para isso é interessante eu falar aqui que existem hoje preservativos muito mais sensíveis, texturizados, que traz um conforto maior, né? Principalmente para essas pessoas que não têm o hábito, por exemplo, de usar o preservativo. A gente trabalha com a população mais velha, né? Fazendo testagem, mostrando a importância da prevenção e levando essas formas mais agradáveis, vamos dizer assim, para que ele possa fazer uso do preservativo adequadamente. Vamos chegar agora lá na sífilis, que é uma doença que sempre causa dúvidas e interrogações, e você falou assim, olha, precisa fazer o teste para saber que tem. É possível a pessoa ter sífilis e não ter sintomas efetivos, não ter a percepção de que tem, que carrega consigo? Como que é isso, Mônica? A sífilis é uma doença ingrata, vamos dizer assim. Ela tem 3 fases, né? A primeira delas é uma ferida, né? Uma ferida única, sem dor, sem secreção, não coça,
Normalmente aparece aonde teve o contato direto, né? Pênis, vagina, boca, no sexo oral. Só que ela desaparece, né? Em 2, 3 semanas ela some, inclusive sem tratamento nenhum. E o indivíduo que estava assustado, às vezes, com aquela ferida, ele fala, graças a Deus, não tem mais nada. Na verdade, ela está lá dentro do organismo, essa bactéria ela continua se multiplicando. Em torno de 4 semanas, 6 semanas, ela reaparece com sintomas. São sintomas que confundem muito, porque são exantemas na pele. Pode parecer rubéola, pode parecer alergia, e às vezes é tratado dessa forma, né? E, por incrível que pareça, ela também desaparece sozinha, mas a bactéria está lá. A única forma da gente descobrir se o indivíduo e confirmar se ele está com sífilis é fazendo o exame. Então, assim, passou a primeira fase, passou a segunda fase, e se o indivíduo não procura, lá para 20, 30, 40 anos depois, ele começa a entrar na fase terciária, que é o ataque dessa bactéria a órgãos vitais. Cérebro, coração, fígado, e aí ela pode levar à morte, né? É uma doença que é simples de diagnosticar, às vezes passa despercebido, mas a gente tem exame também, teste rápido, muito em todas as unidades, mas que, se não diagnosticada, pode levar à morte. E uma sífilis terciária, hoje, para a gente, é até inadmissível, né? Porque é uma doença que você diagnostica, trata, cura e acabou. Claro que, se o indivíduo tiver contato de novo, ele pega outra vez, ele não fica imune. Ele vai pegar mais de uma vez, às vezes. E a transmissão? No caso, essa pessoa que teve e ela carrega, foi ali máscara, ela ficou oculta, ficou ali escondidinha. Nesse período ela está transmitindo também ou não? Sim, a partir do momento em que ela adquiriu a doença, ela começa a transmitir. Então a pessoa ela teve sífilis aos 18 anos, fez um tratamento que não era de repente um tratamento específico, passou. Aí voltou a segunda fase, ele ali preocupou, foi ali, cuidou da pele, passou de novo. Ele está carregando. Então, por exemplo, dos 18 até os 50, ele pode estar tendo relacionamentos, interagindo com pessoas e transmitindo sem saber. Sem saber. Ele possui a bactéria, essa bactéria continua se multiplicando no organismo dele, e a cada relação sexual ele transmite a sífilis para outra pessoa. E a nossa estrutura? Nós temos hoje alguns tipos de teste, mas hoje tem acesso. Eu quero dizer assim, se a pessoa está com dúvida agora, nesse momento, ela pode procurar qualquer unidade de saúde, ela é muito protocolar, ela precisa se expor, porque geralmente as ISTs tinha aquele estigma e a pessoa ficava constrangida até de procurar o serviço. Como tem sido a acolhida, a recepção na rede aqui de Ribeirão, que acaba sendo referência para quem nos ouve em todas as cidades? Essa é uma questão bastante difícil, né, da gente trabalhar, porque a sexualidade ela não é discutida, né, de forma como a gente discute qualquer outra doença, por exemplo. Então existe estigma ainda, existe preconceito, nós trabalhamos com essa questão do estigma e do preconceito. As pessoas têm ainda, né, muita dificuldade às vezes de chegar. As nossas unidades estão todas preparadas para receber as pessoas, acolhê-las, né, de forma sigilosa, confidencial, porque uma das coisas que as pessoas têm medo é de que os outros fiquem sabendo que ela está com uma doença sexualmente transmissível, né? Mas a gente trabalha com relação a isso nas nossas unidades, e os indivíduos podem procurar a qualquer momento, né, a unidade para fazer o seu teste com segurança. Eu posso procurar a unidade do meu bairro. Ribeirão Preto tem dezenas de unidades. Eu posso chegar lá no meu bairro e olha, eu quero fazer o exame. Se eu ficar, mas aqui no bairro eu conheço a mocinha da recepção, puxa vida, tem centros também específicos, CTAs, é isso? Ou então eu não vou no meu bairro, eu posso ir no outro bairro.
Vamos dar o exemplo de Ribeirão servindo para o mundo inteiro. Como que eu me posiciono, Mônica? Agora eu ouvi a enfermeira Mônica lá no programa do André, quero saber da minha vida aí, quero saber se eu estou em dia. Me dá essa segurança, hein? Quero ir lá segunda-feira, me dá essa segurança. Isso acontece muito, né? Principalmente em Ribeirão. A gente atende, inclusive, muita gente da região com relação a isso, né? As pessoas saem dos seus municípios, às vezes, pequenininho, e vêm aqui para fazer, por conta do estigma, por conta do preconceito. Então, em Ribeirão Preto, além das unidades básicas, né, que você pode procurar no seu bairro, nós temos 5 centros de testagem e aconselhamento, um em cada distrito da cidade, que acolhe as pessoas justamente com porta aberta, né? Chegam lá na recepção falando, vim fazer testagem. É isso. A enfermeira já te acolhe, já vai fazer seus testes, já vai encaminhar caso você tenha algum diagnóstico. E o legal desse nome, hein? Você falou de acolhimento, mas você falou Centro de Testagem e Aconselhamento. Me fale sobre esse aconselhamento aí. Hoje a gente tem, além do preservativo, que era uma coisa, a única coisa que a gente tinha no passado, né, há 40 anos atrás, como forma de prevenção, hoje a gente fala em prevenção combinada, né? A gente acolhe o indivíduo numa consulta, seja de médico, seja de enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico, a gente oferece para as pessoas uma mandala de prevenção, né? Eu não tenho só o preservativo para você se prevenir contra as ISTs. Eu tenho PEP, que é a profilaxia pós-exposição, ou seja, se você passou por uma exposição de risco, transou sem camisinha, você pode procurar 24 horas em Ribeirão Preto, sábado, domingos e feriados, as UPAs. Elas possuem um serviço de atendimento à profilaxia pós-exposição. Tomou todas na balada, esqueceu do preservativo na hora de transar, imediatamente procure a UPA. Você tem aí 72 horas, mas quanto mais rápido, melhor. Você tem 72 horas para procurar um serviço da UPA, passar pela PEP, né, que a gente fala, eu quero fazer PEP, é a profilaxia pós-exposição. Beleza, tomou a medicação, você tem muito mais chance de não adquirir o HIV. A gente tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Pessoas que têm uma vida sexual ativa, intensa, ou é profissional do sexo, né? Ela pode tomar uma medicação para se proteger antes da relação sexual. A gente tem tratamento como forma de prevenção. Quando eu faço o diagnóstico do HIV, se eu tomo a medicação, eu disse que essa pessoa para de transmitir. Isso é uma forma de prevenção. Sim. Isso é uma forma de prevenção. Eu tenho vacinas do HPV, da hepatite B. Então, assim, tudo isso a gente, no acolhimento e no aconselhamento, a gente apresenta como uma cartela, um menu, né, vamos dizer assim, para que o indivíduo possa conhecer e escolher a forma de prevenção que ele prefere usar. Você traz aqui o HPV e falamos agora há pouco do trabalho nas escolas com os adolescentes. A vacinação do HPV, como que está a nossa cobertura aqui em Ribeirão? No começo, alguns pais, não, você se tomar vacina, eu estou incentivando a minha filha a manter relação. Essa mentalidade continua ainda presente? Temos evoluído? Qual que é o cenário atual da vacinação do HPV? A gente ainda tem pais, né, e mães que acreditam que a gente pode estar estimulando o adolescente a iniciar a sua vida sexual muito cedo, fazendo uma vacina. Infelizmente ainda existe, né? Por isso que a gente precisa vir aqui, a gente precisa falar, a gente precisa esclarecer. A vacinação do HPV ela é extremamente importante, tanto para a menina quanto para o menino, porque ela vai proteger e nos livrar de um câncer de colo de útero, de um câncer de pênis no futuro, né? Aliás, câncer de colo de útero que é um dos que tem maior incidência no país, né? Exatamente. E para os meninos aí, ó, câncer de pênis, pouquíssimo falado, mas muito encontrado por aí, hein? Exatamente. Essa vacina é extremamente importante, né? As escolas hoje, elas têm feito, né, uma parceria com a secretaria para a gente poder aumentar
essa cobertura vacinal justamente para que a gente atinja o maior número de meninas, protegendo elas contra essa doença. E pai, mãe, responsável, fique tranquilo, porque na abordagem, a abordagem começa assim, ó. Um dia, quando você quiser, quando você estiver preparado, quando você sentir que é o momento, se acontecer, você já está prevenida. Primeiro com HPV, segundo com os métodos contraceptivos que existem à disposição. É mais ou menos isso, enfermeira? Exatamente, André. Exatamente isso. Quero falar também da hepatite B. A hepatite tem várias hepatites, mas o Brasil já teve muito. A gente não tinha um controle sanitário tão rigoroso no passado, tinha muita contaminação. Mas qual a situação da hepatite hoje? Você falou da questão do saneamento, e aí a gente reporta-se a hepatite A, né? A hepatite A é uma hepatite que é transmitida via oral, né? Com a ingestão de água ou alimentos contaminados com o vírus. Conforme a gente vai avançando na questão do saneamento, isso vai diminuindo, né, no nosso país. A hepatite A ela teve um surto em 2017 em jovens homens que fazem sexo com homens por conta da prática sexual, né? Porque como ela é oral fecal, a prática sexual interferiu aí e as pessoas acabaram pegando hepatite A. Homens principalmente, HSH, numa faixa etária aí jovem. A hepatite B, desde 1997, a gente tem implantado no país, no Programa Nacional, a vacina da hepatite B. Então, hoje, a gente praticamente não pega mais hepatite B em pessoas jovens, né? Quem tem hepatite normalmente hoje são pessoas mais velhas que não puderam tomar a vacina, tá? Que é uma doença também crônica, uma doença que evolui para um câncer de fígado, por exemplo, a hepatite B que tem vacina, você pode prevenir. A hepatite C a gente não tem vacina, né? Mas a gente tem tratamento, e um tratamento extremamente eficaz. Muito diferente do passado também. A evolução do tratamento da hepatite C, ela foi muito grande nos últimos 5 anos, aproximadamente. Então, faça o teste, faça o diagnóstico, o tratamento, ele é 100% seguro e a gente vai atingir a cura da hepatite C. Isso é muito bom também. Mônica, falamos que as unidades estão abertas para recepcionar toda a população, mas também tem as equipes na rua. Vocês estão a campo aí. Ontem teve atividade lá no campus da Universidade de São Paulo, é isso? Me conta aí das atividades que estão programadas. Isso. A gente intensifica, né, agora com a campanha Fique Sabendo, ações extramuro, né? Sair da unidade, ir onde a população está e levar o acesso a essas pessoas. Ontem a gente esteve com a equipe do programa IST-AIDS no campus da USP, fizemos aí em torno de 170, 180 exames, né, nos jovens. Segunda-feira nós vamos estar na Praça 15, das 10 às 14 horas, oferecendo o teste de HIV e de sífilis a toda a população que desejá-lo fazer. Então você está passando pelo Centro Ribeirão segunda-feira, você que trabalha ali, olha, não vai perder essa chance. André, tá difícil na unidade, está no centro, das 10 às 14, é isso? Isso, das 10 às 14. Agora eu quero conhecer 2 ferramentas aí. Você primeiro o teste rápido, porque antes tinha aquela história, eu não vou fazer o teste, aí depois eu faço o teste, demorava, eu ficava sem dormir. Ai meu Deus, o que vai dar positivo? Não vai. Agora o teste rápido sai em alguns minutos aí. Me fala primeiro deste teste rápido, como que ele funciona? O teste rápido ele foi implantado no Brasil em 2007. Foi quando a gente fez o primeiro treinamento aqui em Ribeirão Preto para a utilização desse teste. Então ele é bem recente. E ele foi ampliando, a gente foi ampliando o uso desse teste rápido, primeiro nos SAI-CTAs, né, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, depois a gente capacitou os enfermeiros
das unidades básicas para fazerem, principalmente nas gestantes, né, que é uma população extremamente vulnerável, né, e que a gente precisa cuidar por conta que a transmissão pode passar da mãe para o bebê, do HIV. E esse teste ele foi sendo ampliado. Hoje nós temos teste rápido em todas as unidades. Como que é esse teste? Ele é saliva, ele é sangue? Como que é o teste? Vamos explicar para você que ainda está em dúvida, hein? Eu não quero que você tenha esse... Olha, hoje você não pode ficar com dúvida de nada. A Mônica está aqui generosamente para explicar tudo. Como que é o teste, Mônica? É uma gotinha de sangue na ponta do dedo. Como a gente faz um exame de glicemia da diabetes. Que a maioria está acostumado, né? Oh, que beleza. É muito simples. É uma gota de sangue, em 15, 20, 30 minutos no máximo esse resultado sai. Então fiz ali, enquanto isso tem umas cartilhas ali, tem uma equipe batendo um papo comigo, eu estou sentado, ou se eu quiser ali tomar um sorvete e voltar, eu já vou ficar conscientizado. Sim, é isso? Exatamente, a gente já te entrega o seu resultado. E você falou, eu quero abrir uma janela aqui para falar das gestantes, porque me parece, eu ouvi você em outras emissoras, que estamos com êxito aí no pré-natal pela primeira vez, não tem transmissão aqui registrada? Como que está essa situação em Ribeirão, Mônica? Essa é uma conquista muito grande para quem viveu, né, o começo da AIDS, como a gente estava falando agora mesmo, que era a transmissão da mãe para o bebê, e esse bebê acabava nascendo e morrendo antes de fazer 1 ano de idade, né? Antes de fazer 1 aninho. Ao longo desses anos, a gente vem fazendo um pré-natal dessas gestantes portadoras do HIV, porque elas podem engravidar, né? Existia uma polêmica, nossa, você tem HIV e você vai ficar grávida, né? Quer dizer, a mulher tinha perdido a possibilidade de ser mãe quando ela estava com HIV. Então, o que acontece? A partir do momento em que você faz o diagnóstico da gestante, oferece para ela o tratamento adequado, o acompanhamento adequado durante todo o pré-natal, o bebê nasce, ele inicia uma medicação por 4 semanas, né? E ele fica livre do HIV. Isso é uma conquista maravilhosa para a nossa cidade. Em 2024, a gente foi receber no Ministério da Saúde a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV. É uma conquista fantástica isso. Não temos bebê em Ribeirão Preto que nasce com HIV mais. Que maravilha! É hora de aplaudir os profissionais que tanto se empenharam, porque, Mônica, você acaba sendo o rosto ou a voz que tem um contato com a população, mas tem muita gente empenhada e, principalmente, tem uma equipe que acredita nisso, né? Nossa, isso é exatamente o que você falou. Unidades básicas de saúde que fazem o pré-natal, o laboratório nosso que faz um exame em 24 horas do HIV. Antigamente, você falou também isso, demorava 15, 20, 30 dias para o exame ficar pronto. Nosso laboratório é de ponta, ele faz um exame, se a gente precisar, no mesmo dia fica pronto esse exame de HIV. As maternidades, toda maternidade capacitada para fazer teste rápido no momento do parto. Então, assim, são muitos profissionais envolvidos, muitos profissionais. E é a eles que a gente deve os parabéns por conta da eliminação da transmissão vertical. Mônica, teve tudo isso, mas, poxa, eu quero fazer, mas ainda... Aí tem o tal do autoteste. Me fala desse autoteste aí que legal, hein? Mais uma possibilidade à disposição da comunidade. Olha quanta coisa boa a gente tem, né? E disponível, acesso a toda a população. Exatamente. A gente já tem autoteste, a pessoa pode, inclusive na praça a gente vai estar levando, se a pessoa não quiser fazer com a gente ali naquele momento, ficar constrangida, é aberto, é uma praça, todo mundo está vendo, eu pego minha caixinha de autoteste, ela tem uma bula desenhada, autoexplicativa, muito tranquilo de fazer, ele vai para casa, veja a bula, lê direitinho, faz o autoteste. Caso esse autoteste dê um resultado reagente,
ele deve procurar um dos nossos 5 serviços, né, o SAI-CTA, para a gente fazer uma complementação desse exame e dar o resultado corretamente para ele. Então agora você que segunda-feira vai lá no calçadão, vai pegar... Eu sei que você está com vergonha. Você não vai fazer o rápido, você vai pegar o autoteste e vai levar para sua casa. Se der reagente, Mônica, tranquilidade, vai ao CTA, tem toda uma estrutura que vai te orientar, vai te tratar, você vai ficar bem, é isso? Porque como a pessoa pode estar muito nervosa, né? Às vezes ela faz o autoteste, ela coloca uma gota mais, uma gota menos, né, da solução, porque ela não está habituada a fazer, e dá um resultado reagente. Por isso é importante que todo resultado reagente no autoteste, a pessoa tenha tranquilidade, porque aquilo não é uma confirmação ainda, ele é uma triagem, né? É importante que ela procure o SAI-CTA, porque lá a gente vai complementar esse exame e dar o diagnóstico corretamente. Quero agradecer muito a generosidade, a disponibilidade da Mônica Arruda Rocha, enfermeira da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto, mas... Para quem está nos ouvindo agora na Rádio Nova Ribeirão, para quem vai nos acompanhar pelo YouTube, Mônica, que informação que precisa ser passada? Que frase que precisa ser dita? Agora os nossos microfones estão abertos para que você comunique com quem está em casa agora sobre esse trabalho fantástico, sobre o vermelho, sobre o Dezembro Vermelho, campanha Fique Sabendo, sobre sífilis, ISTs, HIV, enfim, fala tudo, Mônica. Eu acho que principalmente fique sabendo. A campanha ela traz essa resposta para a gente, né? Ela traz uma informação que a gente saber, a gente pode tratar. Tratar significa ter uma vida saudável, mesmo com HIV, Tratar a sífilis, eu me curo. Fazer vacina, eu me protejo. Diagnosticar a hepatite C, eu me trato e me curo. Então, a oportunidade está em buscar conhecer o seu status sorológico. Fique sabendo. E com a gente, junto, a gente vai fazer com que você tenha uma vida saudável. Que legal! Você que está me ouvindo agora, você sabe o que aconteceu lá em Hong Kong. Você sabe a cotação da bolsa. Você sabe a fofoca do artista. Você sabe as informações políticas, os bastidores, a vida da vizinha. Agora você tem que ficar sabendo da sua vida, de como você está, e isso tudo grátis, rápido, acessível para você. Não perca essa oportunidade. Mônica, mais uma vez, muito obrigado pela presença. É sempre uma alegria te receber aqui no Tudo de Melhor, e manda um grande abraço para aquela equipe que faz uma ação maravilhosa em favor da saúde, em favor da vida. Eu que agradeço, André, é uma oportunidade única que a gente tem em vir trazer informação para a gente ter uma população mais saudável. Muito obrigada.